Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo da remessa necessária prevista no artigo 496. Bom, remessa necessária, reexame necessário ou duplo grau obrigatório de jurisdição são terminologias, denominações sinônimas, né? Nos últimos dois vídeos nós tratamos a respeito do conceito, do significado, do alcance, das hipóteses de cabimento aí do artigo 496. E aí nós vimos, portanto, que algumas sentenças, especialmente aquelas proferidas em desfavor contra a fazenda pública em juízo, estão submetidas, estão sujeitas ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Mas ficou faltando tratar justamente as hipóteses excepcionais. Então, eu destaquei nos vídeos anteriores e reitero agora. Mesmo que seja uma sentença proferida contra União, Estado, Distrito Federal, os municípios, suas autarquias e fundações de direito público, ainda que tenhamos a procedência de embargos à execução, nós não cogitaremos de duplo grau de jurisdição obrigatório se encaixarmos em uma das duas exceções que nós passaremos a ver. Aí no parágrafo 3º nós temos a primeira exceção, que é a exceção de cunho quantitativo, e no parágrafo 4º nós temos também exceção de ordem qualitativa, falaremos de cada uma dessas. Então veja aí no parágrafo 3º tem a previsão expressa no sentido de que não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a, e vai trazer aí as hipóteses, o rol, o limite, a alçada de cada um dos entes públicos. Percebam que você vai aplicar, portanto, vamos entender a interpretação. Você vai aplicar o reexame necessário, a remessa necessária, quando a sentença for desfavorável à fazenda pública e for superior a esses limites ali. Fazenda pública federal, vamos ter o limite. Fazenda pública estadual, municipal, nós teremos um limite. Então, até aquele limite, ainda que seja uma sentença contrária aos interesses da fazenda pública, não haverá remessa necessária. Superando aquele limite, a princípio haverá. Eu digo a princípio porque os senhores não podem esquecer que nós temos ainda o parágrafo 4º para ver, que trata de uma outra sorte de limitação, que é a limitação qualitativa. Então, se o primeiro limite, o limite quantitativo, já for suficiente para dizer que não tem remessa necessária, pois não terá. Não precisa nem analisar o próximo, não terá remessa necessária, o trânsito em julgado se não tiver recurso. Agora, se a primeira exceção, a exceção quantitativa de valor da condenação ou do proveito econômico, não for suficiente para barrar a remessa necessária, aí nós passaremos ao estudo da próxima limitação, que é a limitação qualitativa. Mas vamos concluir aqui o estudo da limitação quantitativa. O valor da condenação ou do proveito econômico deve ser superior, porque se for inferior, não vai subir em remessa necessária. E deve ser superior a quanto? Deve ser superior a 1.000 salários mínimos para a União e as suas autarquias e fundações de direito público. Veja, 1.000 salários mínimos. Então, algo superior aí a R$1 milhão. Até 1 milhão, até 1.000 salários mínimos não sobe, portanto, em remessa necessária. Pode subir por recurso, que é outro instituto. Inciso 2º, 500 salários mínimos para os estados e o Distrito Federal, suas autarquias e fundações de direito público e os municípios que sejam capitais dos estados. Então, o município capital do estado está inserido no inciso 2º. E o inciso 3º será dos demais municípios, todos os municípios que não sejam capitais dos estados. Inciso 3º, 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Então essa é a limitação quantitativa, quer dizer, até esse valor aqui não sobe, porque não se aplica o disposto nesse artigo da remessa necessária quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior
a essa quantidade aí. Quer dizer que se for superior, portanto, sobe em remessa necessária, independentemente do recurso. Se for inferior, não sobe para o tribunal em remessa necessária. Vai depender de a Fazenda Pública recorrer, ok? Vejam, 1.000 salários mínimos para a União, 500 salários mínimos para os estados, Distrito Federal e municípios capitais do estado e 100 salários mínimos para todos os demais municípios. Vejam como é que essa limitação quantitativa, essa alçada quantitativa, ela é bem maior daquilo que tínhamos lá no parágrafo 2º do artigo 475 do CPC de 73, o CPC já revogado, portanto. Porque no sistema processual revogado, a limitação era de 60 salários mínimos. Vejam aí, está revogado, por isso que está taxado. 60 salários mínimos era a limitação. Veja como é que agora está bem maior, né? Todos os municípios já é 100 salários mínimos, quase o dobro. Estados, Distrito Federal, município, capitais dos estados, 500 salários mínimos, União, 1.000 salários mínimos. Uma outra consideração a fazer, perceba que aqui o parágrafo 3º diz valor certo e líquido inferior a. Então, se for valor certo e líquido inferior a essa limitação, não sobe, como nós vimos. Se for valor certo e líquido superior, sobe por remessa necessária. E se for valor certo e ilíquido, aí nós não temos a aplicação do parágrafo 3º, né? Aí vai incidir, meus amigos, a súmula 490 do STJ. Percebam que está destacado aí a súmula 490 do STJ. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior, aqui ele está com 60 salários mínimos, vocês sabem por quê, né? Pela previsão do 475, parágrafo 2º. Então, não se aplica às sentenças ilíquidas, ou seja, a limitação quantitativa, para a gente não falar em 60 salários mínimos, não se aplica quando a sentença for ilíquida. O parágrafo 3º já deixou isso claro, valor certo e líquido inferior. Então, se a sentença for ilíquida, qual é a conclusão que nós temos? Não vai ter limitação de valor, porque não tem valor. Sentença ilíquida, nós vimos, é aquela que não define a extensão da condenação. E aí, pela súmula 490 do STJ, a consequência é sobe. Aí pode a sentença ilíquida subir por remessa necessária, independentemente de recurso ofertado. Ok? Bom, então está visto aí o parágrafo 3º, que traz a limitação quantitativa. Agora vamos ao parágrafo 4º, que trata da limitação qualitativa. É uma outra limitação. Perceba que o parágrafo 4º já nos traz essa ideia, ao dizer assim, ó, também não se aplica o disposto nesse artigo. Também por quê? Porque ele tinha tratado de hipóteses que não se aplica o artigo, a remessa necessária, no parágrafo 3º. E no parágrafo 4º, veja que não tem nada de valoração aí. Por isso que eu digo que é uma limitação qualitativa. Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em... E aí vai trazer as 4 hipóteses. Primeira delas, súmula de tribunal superior. O que justifica essa vedação à remessa necessária é porque a súmula de tribunal superior, a teor do inciso 4º do artigo 927, está destacado para os senhores aí, essa súmula de tribunal superior vem sendo entendido pelo artigo 927, inciso 4º, como sendo um pronunciamento vinculatório. Então, não sobe se tiver de acordo, né? Se estiver fundamentada, se estiver fundada, se estiver no mesmo sentido de súmula de tribunal superior. Uma outra exceção é do inciso 2º. Não se aplica a remessa necessária quando a sentença estiver fundada em acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de casos repetitivos. Também o julgamento de casos repetitivos é tratado no inciso 3º do artigo 927 como sendo um pronunciamento vinculatório. Os juízes e os tribunais observarão, inciso 3º. Tem outros institutos aí que nós veremos já já, e também julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Os artigos 1039 e 1040, que nós tratamos, a gente explica melhor lá no módulo dos processos nos tribunais, os artigos 1039 e 1040, eles fundamentam também essa ideia de vinculação. Então, por conta disso, você não aplica
A remessa necessária é quando a sentença estiver fundada em acórdão do STF, do STJ, em julgamento de recursos repetitivos. Terceira hipótese, não aplica a remessa necessária quando o fundamento da sentença for entendimento firmado em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou IAC, incidente de assunção de competência. Em igual medida, lembra que eu falei ainda há pouco, 927, inciso 3º, eu falei, esqueça esse primeiro aí que nós vamos tratar já já. É porque o 927, inciso 3º, trata de 3 institutos. Acórdãos proferidos em IAC, incidente de assunção de competência, é o primeiro deles. Acórdãos proferidos em incidente de resolução de demandas repetitivas, é o segundo instituto. E julgamento de recursos extraordinário especial repetitivo. Essa parte final do inciso 3º a gente já tinha visto antes. Então agora, na parte inicial, IAC, incidente de assunção de competência, e IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, são também pronunciamentos judiciais ditos vinculatórios. No mesmo sentido, o artigo 947, parágrafo 3º, especificamente sobre o IAC, o incidente de assunção de competência, lá, parágrafo 3º do artigo 947. O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão, claro, sempre que houver revisão, vai ter a superação. E aí também o 985. O 985 está no capítulo do IRDR. 976 começa lá. Do IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí o 985 vai dizer, ó, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica matéria que estejam em curso e aos casos futuros que versem também sobre idêntica questão de direito. Então, com base nisso, o inciso 3º prevê que também não teremos remessa necessária quando a sentença em tese que preenche a hipótese de cabimento para a remessa necessária não vai subir, uma exceção, quando ela estiver fundada em IRDR ou IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. E aí, por fim, o inciso 4º prevê que não terá também remessa necessária quando a sentença estiver fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo da Fazenda Pública, do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Realmente não faz sentido a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recorrer de uma sentença que está de acordo com uma manifestação da PGFN. E aí, realmente não faz sentido se cogitar de remessa necessária, porque se não for interposta a apelação, é porque o próprio procurador da PGFN está seguindo a orientação da PGFN, do seu âmbito administrativo. Ele não pode a legislação, o sistema processual, o judiciário forçar essa hipótese, não seria produtivo, conveniente. Ok? Bom, e aí, meus amigos, nós temos outras hipóteses que não estão previstas no CPC, mas no sistema dos juizados especiais que versam sobre a Fazenda Pública, né? Claro que o JEC, o Juizado Especial Cível da Lei 9.099 de 95, não vai entrar aqui no nosso debate, por quê? Porque a Fazenda Pública é excluída daqueles juizados. Justamente porque nós temos o JEF, Juizado Especial Federal, e o JEFP, Juizado Especial Fazendário da Fazenda Pública. E aí veja então que a lei do JEF, a Lei 10.259 de 2001, que dispõe sobre os juizados especiais federais, vai prever lá no artigo 13 que nas causas que trata essa lei, o JEF, não haverá reexame necessário. E em igual medida, a Lei 12.153 de 2009, que versa sobre os juizados especiais da Fazenda Pública, no artigo 11 prevê que nas causas que tramitem perante o juizado da Fazenda Pública não haverá reexame necessário, certamente em razão da simplicidade, da informalidade, do baixo valor. A limitação são 60 salários mínimos, né, senhores? E aí, se o CPC prevê que para recorrer são 100 salários mínimos a condenação para municípios, 500 salários mínimos para os estados, Distrito Federal e municípios capitais dos estados, não faria sentido no JEFP, Juizado Fazendário, cuja alçada é 60 salários mínimos, logo menor
o valor é inferior à menor alçada do CPC, você tem reexame necessário num sistema que é para ser mais simplificado. E se o CPC disse que para a União fazer uso da remessa necessária, a condenação tem que ser superior a 1.000 salários mínimos, no juizado especial federal não teria graça, com demandas até 60 salários mínimos, você aplicar esse instituto, ok? Então, senhores, essas são as exceções, tanto quantitativa quanto qualitativa, da remessa necessária. Com isso, a gente conclui o estudo da remessa necessária e vamos, no próximo vídeo, começar a tratar da coisa julgada, que é o nosso último tópico aqui no módulo do procedimento comum da tutela cognitiva, ok? Senhores, é isso então, por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.